Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao retorno do nosso podcast, de que a gente tá há muito tempo para voltar, muito, muito tempo, mas agora vai voltar definitivo e vai ficar pra gente conversar, bater papo, falar sobre várias coisas que não dá pra gente falar no Twitter, não dá pra gente falar nos textos que a gente faz, mas aqui é um lugar mais livre, que dá pra gente poder falar mais abertamente, escrachar e falar tudo que a gente quiser, né? É, É claro, isso, sempre. gente. Agora eu tô com companhias, com as meninas, que eu acho que vocês nunca ouviram elas, apesar de vocês conhecerem. Muita gente conhece a Catarina e conhece a Júlia. Então pode se apresentar, gente, começar a falar, porque vai ser tudo. Bom, tá. Aqui é Julia, Spider Jill no Twitter. A divulgação. Opiniões sempre, sempre muito polêmicas, É, sempre pensando um pouco mais do que nos é entregue. E é isso aí, viemos pro podcast agora. a Marvete, meu pai, agora a Catarina. Ai, oi, gente, aqui é a Catarina. Eu sou a LGBT Teen Titans no Twitter. Decenalta, como sempre, né? Com muito orgulho, gente. E ex-fã, porque os X-Men são da Marvel, mas eles carregam a editora. Então temos que falar sobre ex-fãs e não só Marvel. Eu acho essencial. E é isso, gente. Tipo, estou muito feliz por estar gravando esse podcast. O HQ Zona é uma lenda. E esse podcast vai ser também uma lenda. E é isso. É isso, a gente vai vir vários podcasts, a gente vai falar de vários assuntos interessantes, às vezes só pra a gente bater papo e falar. Não é uma coisa mais profunda, falar a nossa opinião, porque a gente tá aqui pra isso, né? Ninguém tá pagando a gente ainda, ninguém tá patrocinando nada. No dia que patrocinar, aí eu paro de falar Sim. mal. Aí a gente começa, ai amor, amei o filme. Tipo Hellboy, uma bomba. E eu fiquei tipo, ai meu pai, Pagando bem. pagando bem eu falo bem de tudo. Eu falo, nossa, é maravilhoso. Amo. Amo. E E é não tá isso. errado, gente. É isso Ai, meu aí. Deus. Mas é. Temos que ser igual. A gente tem que ser igual a Erika, sabe? Capitalistas. É É. verdade. Se falarem Pena. Eu assim, super concordo. se falarem assim, ai, vou mandar um mimo pra cada um pra falar bem de. Ai, sei lá, Hellboy. Eu falo, nossa, aí, um filmão, meu pai. Aí esmagou o MCU. Não é muito difícil fazer isso, mas É, olha lá, as inimizades. Amo. Amo. rivalidades entre editores. É, ai, que coisa feia, meu pai. Mas é isso, gente. E nesse podcast de hoje, a gente escolheu um tema, que é um tema muito polêmico, tipo, que surgiu, acho que ficou mais forte essa última semana, por causa da escalação da atriz da Hailey pra poder fazer a Ariel. E foi uma coisa assim, que foi um choque na cultura pop. Né? Eu queria falar que seria um choque por uma coisa boa, assim, que na verdade muita gente gostou. Acho que a gente daqui gostou, e um monte de gente, claro. Mas trouxe várias discussões sobre adaptação, sobre quando pega um livro e faz uma adaptação de filme, ou quando pega um quadrinho, como a gente é mais acostumado com esse tipo de adaptação, pra gente que é mais fã de herói, ou quando pega um desenho animado. Então a gente escolheu esse tema de hoje pra gente poder discutir, porque é um tipo de tema que ele gera muita discussão, tipo, muita discussão, e às vezes é uma discussão super desnecessária, né? E a gente Sim. tá aqui pra falar sobre isso e falar o que, que a gente acha, que é, o que não é, falar de todas as adaptações que a gente gosta e falar sobre, porque eu acho que é um assunto que, ao passar do ano, a gente começa a ter um olhar mais crítico sobre ele. Principalmente, eu acho, quando mexe com algo que a gente gosta, porque muita gente tem esse apego. Tipo assim, ah, vão Uhum. adaptar sei lá, os X-Men de novo na Marvel. Então tem muita gente que tem, por exemplo, medo, e medo de estragar uma animação que gostou quando, sei lá, quando era criança em 96, ou algo do tipo assim. Então a gente resolveu falar sobre isso, tipo, porque é um assunto bem complexo, é um assunto que às vezes, ou a maioria das vezes é bem problemático e que acontece Rende muitas muita coisas. conversa. E isso Rende rende muito. muita conversa. E é isso, né? E a gente tá aqui pra falar disso. Eu acho que
com relação ao live action da Pequena Sereia, as pessoas. Primeiro que eu realmente não esperava. Eu gosto dos filmes da Disney, mas eu não acompanho tão, sabe, igual eu acompanho super-heróis, enfim. Sim. Eu não acompanho tanto. E eu não esperava que a Disney fosse realmente escolher uma atriz negra para interpretar Ariel. Principalmente porque ela realmente é um nome muito grande. Mas não porque uma mulher negra não possa interpretar um nome com o tamanho dela, mas porque a gente sabe como a indústria em si é extremamente racista. Sim. E eu fiquei muito feliz, apesar de não conhecer a atriz. Eu já vi alguns vídeos dela, porque ela e a irmã viralizaram, né? Teve uma época. Uhum. E eu já vi. Sei que, tipo, elas são super talentosas, mas não conhecia. Achei incrível essa escolha. E eu acho que vai dar muito certo, sim. E fogo nos racistas. Basicamente isso, ela falou tudo. E você, Catarina, você gostou? Então, eu gostei bastante. Eu vi depois, assim, que vários artistas fizeram alguns desenhos, assim, com ela como Ariel. E eu achei muito bonito. E eu também concordo com a Júlia. A Júlia, assim, eu achava que eles não iam escolher uma mulher negra por ser um tamanho grande, mas não por uma mulher negra não poder interpretar, mas é porque é uma escolha corajosa. Porque a gente vê, assim, com a Estelar, foi um inferno, assim, quando escolheram a Ana, tipo, todo, a internet inteira parou. Não tinha quase fã de Titãs, assim, na internet, mas aí escolheram uma mulher negra, todo mundo começou a reclamar, sabe? Sendo que a Estelar é a melhor coisa de Titãs. Isso aconteceu também com Flash, quando escolheram o par romântico do Barry, e em vários outros momentos. E isso sempre é um inferno, porque as pessoas nunca conheciam esses personagens, nunca eram fãs, mas só por escolher uma mulher negra, todo mundo começa a ou gostar muito, e isso é muito positivo, eu fico muito feliz, ou odiar, e muitas dessas atrizes ficam com o psicológico super abalado, assim. Então eu fico chateada por conta disso, mas eu fiquei muito feliz, e eu espero que o live action seja um sucesso. E sobre isso, eu acho essencial mudar algumas características, porque tanto quadrinhos quanto animações, elas ficam datadas, e a gente, tipo, os estúdios precisam modernizar, então eu fico feliz com essa escolha. E é o que a Julia falou, assim, fogo nos racistas e, tipo, que bom que a Disney tomou essa iniciativa e eu espero que outros estúdios tomem e cada vez isso seja mais comum. Sim, eu penso a mesma coisa, tipo assim, eu também não achava que a Disney ia escolher uma atriz negra pra poder fazer Ariel, mas eu acho que a escolha dela, muita gente tava falando, tipo, né, principalmente aquelas pessoas que a gente sabe, né, vão dar o nome aos bois, os bolsominions. Eles ficam putos, falando, tipo, ai, a turma da lacração, não sei o quê. Só que, tipo, gente, se você escolhe uma atriz, ela é negra, pra fazer o papel da Ariel, ela não vai mudar nada. Tipo assim, a etnia dela, ela ser negra, não muda nada na história, sabe? Tipo, ela só é uma atriz que tá interpretando uma personagem branca nas animações, entendeu? Então, tipo, e é muito foda, tipo, até o que a Catarina falou agora, quando a Ana Diop foi escalada, porque infelizmente a gente cai naquele discurso de assim, ah, espera o papel dela sair porque vocês vão ver como ela é boa. E isso não tem cobrança para pessoas que são brancas, tipo atrizes e atores brancos. Porque a atriz negra, o ator negro, ele tem que provar ainda por cima de que ele vai entregar um bom Sim. papel. Então, assim, a gente tem que esperar gravar, sair trailer, porque ainda a pessoa é julgada no trailer, até sair o filme pra falar, porra, realmente, ela é uma estelar foda. Entendeu? Tipo, realmente, ela fez um ótimo Ariel. Então, tipo, é muito ruim. Tipo, é foda, mas é meio que uma realidade. Porque a gente tem que. As pessoas negras, principalmente ator, atriz, é uma expectativa que cai nos ombros deles que eles têm que fazer o dobro do que um ator branco faz. Entendeu? Porque eles E têm que assim, provar. eu vejo isso muito também, que a Catarina mencionou agora, na adaptação de Flash. Porque a Iris é negra, né? Que é a Candice
E o Wally também é negro. E eu sinto muito, até hoje as pessoas falam da Iris de uma maneira muito agressiva, assim. Ah, mas ela é chata, ela é insuportável, não sei o que. Só que se você for parar pra ver, Flash, todas as personagens são um saco. Tipo, nenhuma personagem realmente reflete. Eu gosto muito do Flash, é um dos poucos heróis da DC que eu realmente consigo. Tem propriedade. Não propriedade, mas assim, tem um pouco mais de background pra falar sobre. Em relação ao Barry, né? E assim, o Barry mesmo, muitas vezes eu não vejo nada do Barry original do Grant Gustin. Eu não consigo enxergar. Eu acho ele chato, às vezes chora muito, é muito drama. E, cara, a série inteira é ruim e só falam da questão da Iris ser chata. E é exatamente porque a Candice é uma mulher negra que deu a cara a tapa de fazer um papel que originalmente era uma mulher branca. E as pessoas não aceitam isso. Elas não aceitam que é o momento da gente ver mais pessoas negras nas adaptações, enfim. E, cara, é super problemático, super problemático. Sim, sim. Eu também penso a mesma coisa em relação a isso, assim. E o pior é quando vem comentário disfarçado. Pra mim é o pior, Ah, sabe? sim. Quando vem Aham. assim, ai, mas é porque eu não gostei, é porque tem que manter a fidelidade. Gente, fidelidade do quê? Sabe? Por Tipo que o assim. Barry não é loiro, então? Por que o Pois Barry não é é, ninguém loiro? fala dele não ser loiro, né? Exatamente. Tipo, nada a ver. Então, assim, É sobre, é umas coisas estranhas mesmo. Fico passado. sobre essa questão, tipo. Sobre essa questão do Flash ainda, tipo, é bem interessante o que ela falou, porque nos quadrinhos, o universo, assim, do Flash, seja o Barry, o Wally ou o Jay, é um universo, assim, muito, com pouquíssima diversidade. Tem poucas mulheres, poucas Uhum. pessoas negras, e assim, receberam, tipo, agora, assim, com o Rebirth, sabe? Mesmo a Linda ou a Lisa, assim, são personagens que não tem quase muito foco nas histórias dos Flashes e muitas vezes são baseadas assim em clichês, sabe? Uhum. Então, é muito importante que quando for fazer uma série, um filme, tem essa diversidade, sabe? Outras pessoas possam se ver representadas. Por isso que eu nunca acho problema nenhum você mudar algumas características dos personagens. Que nem agora em Birds of Prey, que a Canário Negro vai ser interpretada por uma mulher negra. Eu achei isso fantástico, porque realmente as passarinhas nos quadrinhos, tipo, a Canário é branca, a, a Bárbara e a Helena também. Então, assim, é meio complicado, porque você tem que trazer diversidade quando você vai fazer um filme de empoderamento feminino, porque não existe só empoderamento branco, sabe? Tipo, você Uhum. tem que abrir o caminho para outras mulheres, mulheres também asiáticas, mulheres de outras etnias. Então, eu acho essencial, assim, esse trabalho de você mudar a etnia de alguns personagens e geralmente esse argumento, né, esse discurso de fidelidade, ele é péssimo, porque geralmente não são nem fãs dos personagens dos quadrinhos. Se você pergunta realmente para os fãs de personagens dos quadrinhos, eles falam: putz, pois é, realmente tem pouca diversidade, né? Se você pergunta para um fã com mais de um neurônio, no caso. Porque tem uns realmente que são muito preconceituosos, que são péssimos. Mas, tipo, veja assim bem, tipo, os bolsominions que estavam falando da Ariel nem assistiram, se É, duvidar, a animação. Então, assim, eles só estão falando isso porque eles são reaça. Aí, tipo, Exatamente. eu nem até perco meu tempo. eu acho engraçado também quando as pessoas falam, tipo assim, por exemplo, a gente tá falando da Ariel. Aí fala assim, nossa, mas tá todo mundo reclamando só porque é uma menina negra. Daí a pessoa vem com um argumento assim, não, mas eu assisti Pantera Negra, eu adoro Pantera Negra. Eu gosto de um filme que tem negros, majoritariamente. Mas, cara, ai, gente, porque é muito engraçado assim,
Porque eu gosto uma personagem que é negra, quando eu tô falando sobre outra que é branca e numa adaptação vai ser negra, eu não sou racista se eu tô reclamando disso. Se eu tô fazendo Ai, 1 milhão de hoje, comentários racistas, eu não sou racista por causa disso. É sim. surreal Eu acho até ridículo. onde vai o pensamento das pessoas. Tipo, Sim. É gente, tipo, é muito bizarro, porque, por exemplo, e o pior, tipo, pior que eu vejo foi até, eu não sei, eu vi uma discussão no Twitter que era um cara que ele postou assim, um cosplay da Estelar, falando assim, até o cosplay tem mais fidelidade. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, como que uma pessoa tem a coragem de comparar um cosplay com uma atriz, sabe? Tipo, não é nem a Sim, mesma coisa, nossa, sabe? Tipo, pois é. pelo amor de E Deus. esse pessoal, tipo, eu fico chocada porque eles também desmerecem totalmente a preparação do ator ou da atriz, sabe? Principalmente quando é mulher. Tipo, gente, você tá falando de um cosplay, entendeu? Não é uma uhum. pessoa que se preparou anos, sei lá, fez teatro, fez. Sabe, tipo, cursos, fez realmente, tipo, um teste, sabe, pra ver se era boa pro papel. Não é à Sim. toa que aquele estúdio escolheu a Ana Diop pra fazer a Estelar. Ela é uma atriz muito boa, ela carrega titãs nas costas, sabe, gente? A gente tem que admitir É, isso. isso é fato. E assim, poxa, tipo, toda uma preparação que aquele ator, a atriz vai ter, e as pessoas ficam menosprezando isso. Tipo, nossa, é ridículo, realmente. Sim. Não, e assim, eu sinto que com relação a personagens brancas, é irrelevante, sabe? A cor delas não faz diferença se ela for branca. Porque, cara, é só branca. Aí o pessoal usa isso como argumento assim, mas se você pegar uma personagem que é negra e botar ela como branca, ninguém vai gostar. Tipo, óbvio, né? Porque negros não têm representatividade no mundo Sim. da cinematografia, em séries, enfim, não tem. E só tem branco. Então, tipo, são coisas que as pessoas não sabem botar na balança e ver o peso, sabe? Uhum. Parece que só saem falando a primeira coisa que tem na cabeça. Ai, é Sim. impressionante. Exatamente. É muito disso que acontece. E, tipo, logo puxando o mesmo gás, assim, de Ariel, foi quando veio o pessoal reclamando que não vai ter o Mushu em Mulan. Nossa. E, tipo assim, gente, pra mim, é assim, eu sou muito fã de Mulan, porque é o meu filme favorito da minha vida, é Mulan. Uhum. E, tipo, no começo, quando o pessoal quando saiu as notícias, tipo, não vai ter Mushu, não vai ter Grilli, não vai ter o Shang e tudo. Eu ficar tipo, ai meu pai, vão estragar meu filme. Nesse coisa, Uhum. vai estragar meu filme. Só que depois que saiu, tipo, o trailer de fato, e quando eu reli o conto, né, de Hua Mulan, eu peguei e fiquei, entendi então o que, que eles vão fazer. Porque é basicamente isso, gente. Eu acho que, no caso de Mulan, eles vão pegar o filme, o live action, e vão se basear no conto dela, né? Então, tipo, pra Uhum. mim não é um problema, porque eu vejo da seguinte forma: gente, tem a animação, você pode assistir a animação. Porque lá vai ter o Mushu, lá vai ter um monte de coisa que você gosta. Vai ter a avó dela, doida, um monte de coisa legal. Sim. Mas eu acho que o filme é mais aquela coisa, sabe? Vamos consertar aonde erramos, sabe? Porque, Uhum. tipo, tudo bem que a Disney, ela é um estúdio mais conhecido por animação, claro, que eles fazem filme para criança, né? Eles fazem filme para divertir criança, com animalzinho falando, com isso, tudo aquilo. Eu acho que no caso de Mulan, eles quiseram fazer uma adaptação em live action que eles vão fazer, mas baseado ali nas origens da história da personagem. Né? Então depois que saiu o trailer que eu fiquei tipo, já entendi o que eles vão fazer e pra mim tá ótimo, sabe? Mas eu não Hum. entendo as pessoas que tá fazendo um auê por causa do Mushu, que o Mushu, gente, sabe? Ele é um Não, e personagem engraçado. eu vi também que o pessoal tava falando no dia que disseram que o Mushu não seria incluído no live action. Eu vi as pessoas falando assim, nossa, mas isso é muito errado, porque os dragões são uma parte muito presente na cultura oriental e coisas assim. E aí eu vi uma menina, eu acho que ela era japonesa, falando que, na verdade,
tanto o dragão quanto a fênix são elementos muito presentes na cultura oriental e que eles se encontram. Então, tipo assim, não é uma coisa que simplesmente inventaram. Tem toda uma pesquisa, sabe? Sim. Um background. E, tipo, eu também vi isso muito com a Aladdin, porque o pessoal tava reclamando sobre a atriz não ser árabe. Na verdade, eu não lembro. Mas, na verdade, estava se explicando que o Aladdin, ele é uma história originalmente baseada na Índia e no Oriente Médio. Então, existem elementos tanto do Oriente Médio quanto da Índia. Ah, eu não E sabia aí, disso, não. pois é. Então, tipo, Bacana. realmente não fazia diferença, porque eu acho que a atriz é indiana. Ela É. não era árabe. E aí o pessoal tava falando que realmente não fazia diferença porque o filme é baseado na cultura indiana e na cultura do Oriente Médio. Então, os argumentos que as pessoas estavam usando eram meio que, tipo, irrelevantes, porque ninguém sabia, ninguém parou pra olhar o Pra background da pesquisar, história. né? Pois é. As Sim. pessoas são muito assim, tipo, muita gente, quando se trata dessa questão de adaptação, principalmente nos quadrinhos, ninguém pesquisa, ninguém vai atrás, assim. Antes de eu falar de Mulan, só vou dar um exemplo dessa questão de pesquisa, assim. Uhum. Saíram uns rumores, assim, rumor, não é nada confirmado, sobre aves de rapina, e daí eram sobre a personagem da Cassandra, né, que ela seria o coração do filme. E aí eu vi muitas pessoas reclamando que ela não tinha nada de sentimental, que ela não deveria ser sabe, o coração do filme. E assim, eu fico chocada, porque essas pessoas nunca leram, sei lá, uma HQzinha dela, sabe, de 24 páginas. Porque a Cassandra tem muito dessa questão de ser uma pessoa sentimental e de se importar com os outros, sabe? Tanto que a relação dela com o Bruce, ele é muito bonita. Tipo, com a Babs também. E isso eu vejo também agora com Mulan e com Aladdin. É muita falta de informação, as pessoas se baseiam só, tipo, ali na animação da Disney, sendo que tem um conto original, tem outras fontes, né, que a Disney baseou para fazer a animação. No caso de Mulan, eu gostei bastante, assim, do trailer. Eu não conheço muito do conto original, porque eu não... Assim, eu assisto as animações da Disney, eu até dou uma pesquisada, mas não são coisas que eu goste muito. Mas eu fiquei bem feliz, porque eu vi muita gente falando, né, dos atores, das atrizes que tiveram essa oportunidade e não teriam né, com a indústria, assim, de Hollywood no geral. Muitas pessoas realmente elogiando muito essa, né, a Disney seguir essa cultura chinesa, então eu achei isso bem legal. E assim, essa coisa do Mushu é o que vocês falaram, sabe? Tipo, gente, é um detalhe ali que eles vão preferir seguir o conto original, que é uma coisa muito bacana, e eu acho que às vezes faz muito mais sentido quando você vai fazer uma adaptação, sei lá, de uma HQ, de uma animação, você mudar algumas características, sabe? Porque tem um material original, é muito sem graça pra mim é muito sem graça você pegar, chegar no cinema e ver tudo igual, sabe? Tipo a Bela e a Fera, tava tudo igualzinho, mas não foi um filme que me agradou muito, não foi um filme que agradou muitas pessoas assim, porque às vezes a fidelidade tão grande pode ser um aspecto meio assim, tá igual, É mas já porque tem o material original. é muito egoísta você limitar uma personagem a, tipo, uma única mídia, né? Sim. Eu sinto muito isso, assim, você pegar, tipo, eu acho que sinto isso muito com quadrinhos, que as pessoas reclamam de falta de fidelidade, e eu sou uma dessas pessoas também. Mas existem adaptações que são muito boas e elas não são 100% fiéis. Exato. E é porque tem coisa também que não funciona no cinema. E não tem uma extensão tão grande. Ainda mais quando, tipo, são histórias em quadrinhos, que a gente sabe que quadrinhos, eles não são contínuos. Eles nem sempre são
lineares. Volta e tem reboot e volta Retcon. no tempo. E avança. E tipo, e tem prelude, né? Que é antes de tudo acontecer e tal. E é isso, cara. Sim. Tem que aprender isso. Só que também não pode ser mal feito, né? Porque Sim. aí é complicado. É que eu acho que esse que é o grande problema, né? Tipo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. O Rei Leão, o filme do live action do Rei Leão. Você vê os trailers e você vê que as cenas que tem nos trailers é as mesmas cenas que tem na animação. E, O tipo assim, Ctrl-C, Ctrl-V. exatamente. Então, assim, é legal a ideia do Rei Leão? Não sei. Eu tô ansioso pra ver o filme, porque eu acho que ele vai ser muito igual ao desenho, mas ao mesmo tempo, sabe, eu acho que quando a pessoa faz uma adaptação de algo assim como a gente tá falando, eu acho que tem muito disso. Ou você usa a sua criatividade pra você reformular aquilo e fazer de uma forma mais interessante, ou você pega e só faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Quando faz um Ctrl-C, Ctrl-V de uma forma tão descarada assim, eu não vejo tanta originalidade. Eu acho que fica uma coisa meio tipo, vamos fazer porque, no caso do Rei Lucrar, Leão, né? tipo assim, vamos fazer porque eu sei que vai ter gente que vai no cinema assistir, sabe? Então, Uhum. tipo assim, você vai ver um monte de gente que vai chorar com a morte do Mufasa, Para. sabe? Cara, eu Tipo, um sou monte essa de coisa. pessoa. Tipo, eu nem vou tocar em Rei Leão aqui porque eu tô muito ansiosa pra ver. Tipo, eu gosto muito de Rei Leão, é um dos meus filmes favoritos da Disney. Aham. E, cara, pra mim, mesmo que. Tudo bem, a gente já sabe que vai ser, tipo, uma cópia. Eu tô muito feliz com a cópia. Porque, tipo, eu Não, mas é gosto muito suave. desse filme. Eu tô, tipo, de boa, sabe? Porque, pra mim, Rei Leão tem um peso tão grande. Poucos filmes da Disney têm o peso que Rei Leão tem pra mim. Pra mim, é, tipo, Rei Leão e Irmão Urso. São dois filmes que têm, Sim, assim, sim. pesos muito grandes na minha infância. E sei lá, aí eu amo. Pra mim pode ser igual, não precisa ter nada diferente, pra mim tá ótimo. Não, sim, assim, pensando nesse ponto de vista, também não vejo problema. Mas eu digo assim, muito quando. Mais em coisa. Deixa eu como posso explicar? Quando é Se a quadrinho, por pessoa. exemplo. Aham. Tipo quadrinho, ó. Vou dar um exemplo. Mulher Maravilha. Quando eu assisti Mulher Maravilha, eu não senti que ele era tão parecido com os quadrinhos, porque eles misturaram vários elementos. Tipo, pegaram De vários quadrinhos, né? isso, pegaram. A Patty Jenkins, o roteirista, né? Pegou coisa do primeira aparição dela e depois colocou do George Pérez e fez uma mistura, colocou vários Com os elementos. Novos 52 E também. isso, junto com os 952, que ficou uma coisa ok, sabe? Isso eu acho legal quando eles fazem, principalmente quando a gente pega coisa de quadrinho. Igual, por exemplo, muita gente, só os doidos da cabeça, quer a adaptação de Dinastia M. Ai, Nossa. Eu, eu falo assim, gente. Primeiro, não tem nem mutante, cara. Então, muita gente Calma, vai com pede. calma, galera. Muita gente pede muito Dinastia M e eu fico assim, gente, se eles não Não, conseguiram fazer Guerra Civil. eu passei mal com a teoria. Dinastia M ao contrário. É bem isso, Vocês exatamente. viram isso na época? Que, tipo, ao invés da Wanda surtar e, tipo, acabar 80% dos mutantes, tipo, ela ia surtar e os mutantes iam tipo, ser criados. Ai, meu Deus. Não, mas. meu Deus do céu. A Wendy do MCU vai criar os mutantes. Tá Vai, bom. menino. Obrigada, Marvete. Mano, eu Obrigada. acho engraçado, porque, tipo, a Wanda. A Wanda, ela é uma. Ela, tipo assim, eu não gosto da Wanda nem nos quadrinhos, mas enfim. A Wanda, ela é uma adaptação muito peculiar. Porque o pessoal fala assim, não, porque ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Ela é uma das mais poderosas do universo Marvel. Só que, cara, a Wanda não faz nada, tá ligado? Tipo, em Guerra Infinita que ela segurou o Thanos. Caralho, saturaram durante um ano essa cena. Um ano. Não, foi péssimo. Um ano. Tá, eu gosto daquela cena. Aquela cena Eu realmente eu também acho gosto. emocionante. Beleza. Aí, depois, agora, em Endgame, teve aquela cena que ela fala assim: o Thanos fala, não te conheço, ele que tu é. E ela, você vai me conhecer? Mano, tá, cara, aí não. Porque se
falando, não, porque a Wanda ia conseguir acabar com o Thanos sozinha. Aí eu falo, cara, a gente para com isso, cara. Por favor. Sabe, umas paradas assim. É igual com a Carol. Quando falaram que a Carol ia estar em Endgame, puta que me pariu, puta que me pariu. Acabou o mundo inteiro. Não, porque a Carol vai acabar com o Thanos. Gente, para com isso. Tipo, tem 30 negros, 30 cabeças de super-herói no filme e escolhem uma pessoa pra mudar o curso de tudo, sabe? Que inferno, parece que nunca. Ai, não Não, tenho paciência. ó, o que eu fico passado, de verdade, é nesse caso mesmo da Carol, sabe? Porque, tipo assim, o pessoal fica falando assim, ai, mas a gente não falou quer dizer, o Kevin Feige, etc., nunca falou que a Capitã Marvel ia resolver tudo, porque o filme era focado nos originais. Só que, gente, o grande problema disso tudo é que as pessoas criam expectativas, porque as pessoas já estavam criando expectativa a partir da pós-créditos de Guerra Infinita, quando apareceu aquela porra daquele pager. E o pessoal ficou, nossa, agora o Thanos tá fudido. Passou um ano inteiro falando, Ai, falando disso. falando, 1000 ai, tweets por dia. isso, porque tipo, ai, a Carol vai chegar e vai esmurrar o Thanos, ai, que coitado do Thanos, não sei o Ah, quê. Aí o que que acontece? O pessoal lá da O Marvel, Tony Stark estrala os dedos. Isso que é, acontece, gente. aí, É não, isso. aí o pessoal lá da Marvel Studios, eles colocam coisas durante esse ano criando expectativa. Então eles instigam as pessoas a acreditar nisso. Aí o sim, pessoal, aí sim. quando, Uhum. entendeu? Não é porque, tipo, ok, o Kevin Feige não falou. Pode não ter falado que ela vai chegar e resolver tudo. Só que eles mesmos, eles Eles alimentam, alimentam tipo, isso. Aí quando. É basicamente isso. Aí quando chega em Endgame, ela aparece 15 segundos. Não aparece 15. Aí o pessoal. Aí mano. ela destrói a nave do Thanos. O pessoal, olha lá, ó, ela destruiu a nave. Gente, Uh! uau, ok. A Jean Grey Uau! faria a mesma coisa se não tivesse pegado a porra do roteiro. Sabe? Ai, Tipo gente. assim, gente, eu acho que é muito disso, coisa de adaptação. No caso, como a Julia começou a falar, não sei se foi a Julia ou foi a Catarina, sobre a Wanda. Pra mim, tipo, a Wanda é um dos maiores problemas que tem de adaptação da Marvel. Pelo seguinte fato, assim, gente, eu já até escrevi um texto sobre a Wanda. O meu pensar da Wanda é assim: eu não acho que ela seja uma personagem ruim no quadrinho. Eu acho que aconteceu eventos que transformaram ela nisso. Sabe? Tipo, por exemplo, Uhum. eu acho que a própria Marvel criou histórias pra ela desde quando ela. Desde quando o Visão morreu, ou quando ele tava. Eu tenho até o quadrinho aqui, mas eu não lembro o que acontece. Desde quando ela tava Em procurando. busca pelo Visão, né? É, Exatamente. em busca pela visão. Desde lá, Uhum. eles colocaram ela como, ai, mas eu preciso salvar o amor da minha vida. Ai, que eu preciso fazer isso por ele. Ai, meus filhos, não sei o quê. Então eles foram levando cada arco dos Vingadores e X-Men e tal, foi levando essa história dela, que chegou naquele ponto do Dinastia M, que fez, óbvio, todo mundo não gostar dela por aquilo. Eu falo pra mim que a Wanda, ela é o exemplo de gay de direita. Sabe? Porque, tipo, ela é aquele Ai, eu amo! ela é aquele gay de direita que fala, tipo, ai não, vou votar no Bolsonaro, mas eu vou acabar com vocês, porque ele Mano, não é vai fazer muito. isso, sabe? Eu acho muito chocante, assim, a Wanda. Principalmente porque depois do. Porque, assim, faz um tempo já que a Marvel Comics tem procurado mudar algumas coisas nas personagens pra poder encaixar melhor no MCU. Uhum. Nossa, E sim. com relação à Wanda, a Wanda foi uma dessas personagens, né? Porque eles falaram lá em Era de Ultron que a Wanda e o Pietro tinham sido criados pelo cetro do Loki, né? Lá tinha a joia da mente. Uhum. E aí já deixaram, tipo, dentro da Marvel Comics, já deixaram uma fenda aberta pra mudar a origem da Wanda. E falar, Que tipo, é. Que ela ela não não é é filha do mutante, Magneto. não. Ela não é mutante, não, não sei o quê. E aí você fica meio. Por quê? Então é o contrário, é mais adaptação da personagem. É tipo. Eu não sei nem o que seria isso, porque, tipo, você mudar a história original, um dos maiores aspectos da personagem pra poder encaixar nos filmes da Marvel, tipo, não faz sentido pra mim, sabe? Uhum. Sim. É basicamente isso. Tipo, o que me Ai, deixa. cara. Tipo,
Pode falar. Fala, Pode falar, chefe? Posso Não, falar? pode. Ah, tá. Então, sobre essa questão da Wanda, é um vespeiro, assim, sabe? Eu sugiro até um dia que a gente grave um podcast só sobre ela, porque tem muita coisa pra falar. E a Wanda, todo dia no Twitter, é uma discussão, assim. Só que, tipo, eu concordo com vocês, assim. Por exemplo, a Wanda é um exemplo de. Assim, lá nos anos 70, 80, o Claremont escrevia as HQs, né? O Chris Claremont escrevia as HQs dos X-Men. E querendo ou não, ele era muito mente aberta, assim, pra época. É claro que ele tinha os seus erros e etc., mas assim, ele escrevia as mulheres de uma forma muito melhor do que, por exemplo, os roteiristas dos Vingadores, né? A Wanda sofreu muito dessa questão de pegar a roteirista muito machista. Então, ela Sim. sempre teve o objetivo de correr atrás do homem, Visão, correr atrás da família, dos filhos, sabe? Ela nunca teve um desenvolvimento por si própria. E em alguns quadrinhos, eu gosto muito da Wanda, em outros eu não gosto, mas eu não, tipo, não pego ali a personagem. Por exemplo, em Dinastia M, é o Brian Michael Bendis que escreve, e ele tem esse vício de simplesmente excluir tudo que o personagem passou antes pra escrever uma história ali dele, e ele que vai mandar em tudo, sabe? Ele realmente nunca liga muito pro background dos personagens, pra cronologia. Ele fez isso em diversos outros títulos, que às vezes funciona, porque ele renova aquele personagem, aquela equipe, e às vezes só dá cagada, no caso de Dinastia M. Mas assim, a Wanda, ela se demonstrou realmente um pouco dessa posição assim de gay de direita nos Fabulosos Vingadores da Marvel Now, que é escrito pelo Rick Remender, que tem, tipo, eu sugiro o pessoal que tá escutando ver, ela discute assim com a vampira e ela, sabe, ela tem um discurso meio tipo de meritocracia, um discurso meio tipo, mas os mutantes sofrem preconceito porque eles se expõem, sabe? Ela tem um discurso meio assim. Então, realmente, isso eu tenho um problema com a personagem. E eu acho que a adaptação do MCU dela é péssima. Sem uma expectativa do MCU, ela tá abaixo dessa expectativa, entendeu? Porque eu Nossa, acho demais. horrível. E eu concordo essa coisa assim. Eles pegam, gente, vamos fazer aqui uma cena da Wanda, é bem foda, pros fãs falarem que ela é poderosa, e aí todo mundo acha que a gente tem representatividade feminina, mas aí a gente não dá desenvolvimento nenhum pra ela, tá? Aí no futuro a gente faz uma série aí pra fingir. É tipo meia isso, sabe? boca. Sim. Exato. Tipo, a impressão que eu tenho da Wanda é a mesma coisa, assim. Tipo, eu vejo a Elizabeth Olsen, tipo, como Wanda, eu não consigo enxergar a Wanda. Porque, tipo assim, Uhum. quando a gente tava até falando, né? O tema do nosso podcast de hoje é sobre essa coisa de adaptação. Se eles fizessem uma adaptação dela que fosse não fiel, tão fiel, mas se fosse uma adaptação decente, eu acho que seria mais legal. Então, o grande problema da Wanda, eu acho que é isso. Tipo assim, ela no MCU, ela é uma personagem. Assim, parece que ela é uma personagem X que tem os poderes ali e pronto, sabe? Pra você Eu mostrar que vi. E existe uma assim, pra personagem ser. overpower. Eu tava vendo um vídeo outro dia da Elizabeth Olsen, que ela tava. Sabe aqueles vídeos que eles fazem com os famosos dos. Que eles vão tirando o papelzinho das pesquisas que fazem deles no Google? Sim, Daí ela mencionou que, tipo, em um dos filmes da Marvel, a Wanda chamam a Wanda de Feiticeira Escarlate. E, cara, pra mim é exatamente isso. Pra mim, a Wanda do MCU não é a Feiticeira Escarlate. Até porque ela não é feiticeira, né? Até agora a gente não viu nenhuma parte dos poderes místicos dela. exato. Mas, assim, o que a Catarina falou sobre o Claremont escrever a Wanda muito bem, eu acho que é muito dele, assim, porque o Claremont tem quadrinhos que foram revolucionários. Ele tem, tipo, X-Men Inferno, ele tem Dark Phoenix, ele tem. Cara, eu odeio o Iron Fist, eu não gosto do Iron Fist. E ele fez uma. Uma boa Ele, fase, né, no Punho de Ferro. caralho, cara, Sim, eu adorei a fase dele do Iron Fist, eu nem gosto do Iron Fist. Então, assim, pois é. ele é um cara que. Ele faz quadrinhos muito bons em geral, sabe? Então, tipo, às vezes eu acho que e, cara, eu sinto isso muito com personagens secundários dos Vingadores.
principalmente depois que os filmes começaram a ficar ter tanta visibilidade, eu sinto que a Marvel investe muito em artes boas para os Vingadores e às vezes dá muita atenção para arcos dos Vingadores e para X-Men e Mutantes em geral é uma bomba atrás da outra, sabe? Tipo, cancela aqui, cancela lá. E, cara, ai, gente, não sei, eu já tô me perdendo no assunto, mas é porque eu tô ficando nervosa. Não, mas é basicamente isso. Tipo, eu acho que agora que a gente entrou mais no papo do MCU, eu acho assim, o MCU no contexto geral, eu não acho que seja ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que tem coisa que a gente tem que ser honesto e falar, e coisa que eu acho que não é. Se alguém falar assim, você acha o MCU ruim? Não. Não acho, porque eu acho que é aquilo. Se ele fosse ruim, não ia ter gente assistindo. Ponto. Isso é um fato geral. É um fato geral, mas eu acho que, por exemplo, acontecem coisas que eu acho que às vezes as pessoas relevam por ser o MCU. Uhum. Sabe? Não é porque sou decenalta que eu tô falando isso, não, tá, gente? O que eu tô falando é que é basicamente isso. Tipo assim, eu acho que eles conseguem adaptar coisas legais. Um exemplo que eu acho que adaptou muito bem, recente, foi Capitã Marvel. Eu acho que eles, assim, conseguiram fazer elementos adaptar ali. Apesar do filme ter alguns problemas, que pra mim eu acho que é um filme, assim, que eu assisti uma vez só no cinema e nem sei se tenho vontade de assistir de novo, porque ele é um filme que ele erra em algumas coisas em relação à personagem, a relação, tipo, não a Brie Larson em si, porque a Brie Larson, ela entregou um papel maravilhoso de capitã, mas eu acho que alguns pequenos problemas, sabe? Tipo, de história da personagem. Tipo, foi até uma vez que a gente conversou que pra mim uma das coisas que eu mais senti falta é eles não terem mostrado coisas mais da infância dela. Porque eu acho que as coisas da infância dela é o que mais pega, sabe? Tipo, toda aquela coisa do pai dela ter pagado faculdade por irmão em vez dela. A gente nem sabe se no filme ela tem um irmão, sabe? Que, tipo, não sei se mostrou, não Tem lembro. uma hora que ela tá vendo as estrelas com um garoto mais velho. É, Eu acho que, tipo, era pra ser o irmão dela, tecnicamente. isso. Mas Então, não, realmente não menciona. então, tipo, tem alguns pontos que eu acho que eles erram nessa coisa de adaptação mesmo. Tipo, não pra parecer igual, mas eu acho que pra Uhum. você trazer uma coisa boa. Fatores importantes, né? Isso, fatores importantes. Uma outra coisa também que eu acho do MCU que ficou muito vago de personagem é o Hulk, sabe? Tipo, Uhum. assim, eu vejo o Hulk porque ele tá de Hulk. Sim. Porque ele tá com, né, de Hulk. Mas eu acho que eles erraram muito, muito na questão Mas do é Hulk. porque o Hulk, ele é um personagem confuso no MCU. Porque, tipo, o Bruce Banner, ele em Vingadores, tipo, excluindo o Incrível Hulk, né? Porque não é o mesmo ator, eu acho. Apesar de fazer parte do MCU, enfim. Uhum, Mas no próprio Incrível Hulk mesmo, ele é um cara sério e tal. E em Vingadores ele era um cara sério. E aí, de repente, tipo, ele começou a virar um bobão. Tipo, eu não entendi de onde veio e como que isso aconteceu, sabe? Eu acho que o MCU ele tem muito esse problema no começo, o que é normal, de encontrar o personagem, sabe? De encontrar o tom Uhum, dele. E daí, tipo, esse personagem sério não vendeu muito, não casou muito ali com o que eles queriam. Aí eles começaram a tentar outras coisas, né? Daí começaram essa dinâmica com o Thor e tal, de ser meio roubado. Assim, é. sobre essa questão, tipo, de adaptação do MCU, eu tenho muito problema com o Thor, com o Hulk, com a Wanda, com o Clint, com o Ah, o Clint, Homem-Aranha, não, sabe? nem fale, que daqui a pouco eu vou passar. Pois é. E, tipo assim, não é nem tanto assim de tipo, ah, mas vocês não estavam falando que às vezes você ser um pouco infiel é bom? Sim, só que no caso deles, eles pegaram, tipo, adaptaram de uma maneira totalmente desrespeitosa, sabe? Tipo, sabe Uhum. a essência do personagem? A essência, eu não consigo, tipo, enxergar a Wanda na Wanda, entre grandes aspas, do MCU. O Clint é a mesma coisa. E mesmo o Peter, sabe? Realmente, tipo, eu sei que o pessoal gosta do Peter do universo cinematográfico da Marvel, mas tem coisas que eu não consigo enxergar o Homem-Aranha dos quadrinhos ali naquele personagem. Apesar de eu não achar de todo ruim. E o Hulk também, o Thor também. E aí por isso que eu não gosto muito assim do MCU,
eu acho que vários personagens são muito descaracterizados e não de uma forma aceitável, de uma forma boa e inovadora, mas de uma forma realmente ruim. Eu acho que o único personagem que eles inovam, porque é um personagem realmente um pouco datado, é o Homem-Aranha, sabe? Por exemplo, a Mary Jane, a da Zendaya, é perfeita. Eu gostei muito dela no de casa. Eu acho que foi um acerto grande. E você também fazer o Flash um pouco diferente. Gostei muito, gosto muito disso. Então, assim, tem coisas que eles modernizam, eles atualizam que eu gosto, mas no geral, assim, eu acho difícil de engolir. Então, em relação ao Homem-Aranha, é uma coisa que, tipo, eu sinto que até Infinity War, o Peter tava meio perdido, assim, não tinha uma direção pra ele. Sim. Uhum. Ele tava ali e, tipo, ele era só. E, cara, só um adolescente e o Tony Stark tava ajudando ele, não sei o quê. Só que era. Tá, mas qual vai ser o caminho que ele vai tomar? E aí, quando eu comecei a ver os trailers de Far From Home, eu fiquei um pouco insegura, porque eu gosto muito do Homem-Aranha. Pra mim, tipo, ele é o meu super-herói favorito, né? Homem, no caso. E eu tava muito em dúvida, tipo, vão de novo botar o Tony Stark como, tipo, figura principal do filme e o Peter vai ficar de lado, mas eu acho que nesse filme a Sony finalmente conseguiu passar a mensagem que eles queriam de que o Peter Parker do MCU, ele não vai ser o Peter Parker que tá todo mundo acostumado. E pra ser Sim, sincera, verdade. eu meio que já tinha, tipo, eu já tinha perdido a esperança de ver, tipo, o Peter Parker que eu conheço dos quadrinhos nos filmes, porque eu vi que o tom era outro. Mas assim, agora eles conseguiram passar a mensagem de que ele é uma releitura da personagem. E eu acho isso muito melhor do que você querer vender uma coisa com fidelidade e não ter nenhuma fidelidade, não chegar nem perto do que é aquela personagem. Sim. E eu fiquei muito feliz com esse filme, porque eu consegui ver aspectos de quadrinhos e coisas que eu acho relevantes pro Peter, que eu não vi em nenhum outro filme com o Homem-Aranha no MCU. E eu acho que vai ser. O Tom Holland tem potencial para ser tipo um ótimo Peter Parker. Eu acho que ele já é ele já tem um carisma muito grande. Assim, eu tô gostando. Depois desse filme eu entendi mais ou menos qual é a dinâmica. Sim. Eu penso Sim. igual. Tipo assim, eu acho que. Disso que a Julia falou do Peter, que eu acho que eles jogaram o Peter ali em Guerra Civil, que foi mais tipo uma participaçãozinha. Mas eu acho que, por exemplo, em Homecoming, você vê que ele tá lá, e eu acho que muita gente sentiu isso. Por exemplo, eu falo muito que eu era muito fã do Homem-Aranha, assim, quando era criança e mais adolescente. Mas hoje em dia eu não consigo ter tanta atenção por ele. Mas, tipo, por exemplo, muita gente se apega muito à versão da primeira trilogia. Muita gente Que é gosta horrível. muito. Deixa eu fazer um adendo aqui, gente. O Homem-Aranha, o Peter Parker do Tobey Maguire é o pior Peter Parker que eu já vi na minha vida. Porque ele não tem nada a ver com Peter Parker, tá? Só vou deixar isso aqui. Entendo que vocês gostam por questão da nostalgia, mas pega um quadrinho do Peter Parker pra você ler, porque vocês vão ver que não tem nada a ver. É isso. Meu recado está dado. Esse é o tweet. Mas é basicamente isso. Acho que muita gente se apega à primeira trilogia. A segunda, que não chegou a ser a trilogia, mas acho que muita gente passa e acha tipo ok. Eu acho que esse problema do Tom, como o Peter, foi basicamente isso. Acho que no primeiro filme eles, ok, mostraram o Homem-Aranha, mas acho que faltava, sabe? Eu acho que a maioria do pessoal que assistiu falou, porra, tá faltando alguma coisa aqui. E tem muito dessa questão que eu não sei se existe nos quadrinhos, eu acho que não, que é a relação tão forte do Peter com o Tony. Existe? O Peter nem gosta do Tony nos quadrinhos. Então pronto, tá certo. Porque eu não leio muito quadrinho do Homem-Aranha, assim, nem. Piorou do Homem de Ferro, porque eu não gosto dele. Mas. E tipo, eu acho que nessa coisa deles terem colocado o Tony e o Peter, eu acho que. Cara, então, até nesse filme, em Far From Home, funciona.
Sim. Ah, mas é porque eles Funciona no construíram contexto do isso, né? filme. Mas assim, poderia ter deixado um pouco menos. Tipo assim, já tem coisa demais do Tony no filme. Eu Nossa. entendo que, tipo, como eles criaram uma relação antes, de tipo, uma relação meio que fraternal, né? Que eu nem gosto de falar isso. Mas né, amiga? Aí, Não faria sentido o Peter simplesmente ignorar a morte do Tony nesse filme. Só que eles assim, já criaram aquilo, né? Eles têm que continuar com aquele então arco. assim, funciona no contexto, funciona. Mas eu ainda acho que poderiam mencionar menos o Tony. Porque, tipo, eu vou dar spoiler, não posso falar. Não, é tipo assim, eu acho que é basicamente, eu acho que essa relação eles estabeleceram ali no MCU pra deixar algo tipo como se o Homem-Aranha tivesse uma figura que ele adorasse, né? Tipo, um personagem que ele adorasse. Eu não acho que seja tão bom. Não, deixa eu pensar. Eu acho que não seja tão bom se eles forem seguir com isso, porque eu acho que acabou, né? Tipo, o Tony Stark morreu, a gente não tem muito o que fazer, sabe? Eu ainda acho que essa morte do Tony Stark vai mexer em outros filmes, porque eu acho que Não, com ele certeza. vai ter pingo ali em outros filmes, A mas Marvel não vai deixar isso pra lá, tipo, tão cedo. mas eu acho que em alguma hora eles precisam enterrar e deixar por isso, sabe? E tipo, nossa, o que eu ia falar agora? Ah, tá. Um outro problema que eu acho muito que a Marvel eles vão enfrentar, porque aí eu acho que vai ter brigas entre fanbases específicas, que é a Amo. respeito da. que é a respeito. Rivalidade, gente. Rivalidade, amo. Que é tipo a. Quando a Kamala Khan for pro MCU. Hum. Porque eu acho que a Kamala Khan. Gente, eu não sei se, tipo. Eu tava vendo ontem uma matéria da. Eu acho que era da Comic Book. Sobre terem interesse de fazer filme dos Champions. Uhum. Dos Ai, campeões. gente. Meu pai ama. Mano, é que assim. Aqui, até que, tipo assim, o que as pessoas querem que adaptem tudo. Tudo. Tipo, todas as personagens. Caralho, não tem como. Cara, toda semana saem uns 30 rumor. quadrinhos da Marvel Comics. Como que você vai adaptar Sim. tanta personagem, mané? Sim. E saiu um tem rumor como. que vão adaptar esses personagens. Vão adaptar, sei lá, o personagem mais insignificante e vão adaptar. Enfim, mas tipo, Não, e sobre agora eles isso. estão com uma. As pessoas estão com uma fissuração no Nova que eu não tô entendendo. Lendário, né, gente? Lenda, Eu acho que ele lendário. merece. Ele merece um espaço no MCU. Ele Eu merece gosto, matar eu o acho Peter maneiro. Parker. Mas da onde veio isso, ô Eu não Catarina? sei. Tipo, Eu não da sei, onde realmente. veio? Tipo, toda vez eu vejo que não, É porque que eles vai um filme do pesquisaram no Nova. Wiki, eles pesquisaram No Wiki. heróis cósmicos. Aí apareceu um novo dele, gente, agora a gente vai pegar no pé dele, tá bom? Ai, É porque o Catarina, Kevin Feige... a Catarina é podre. Nossa, Gente, eu não. vi um rumor que eu achei super legal, é da Gata Negra. Eu super quero ela Não, da comendo o cu Gata do Negra eu Peter. quero também. Cara, vai ser muito bom. Não, mas tipo Ai, assim. Só que é porque gente. o foda é que, tipo assim, a Gata Negra e o Peter, eles têm uma relação de amor e ódio. E é uma tensão sexual muito grande. Pois Só que é, e o Peter ainda é muito adolescente pra novo. isso. Pois é, acho que Pai, não Vai ser rola muito isso. bizarro. É, Porque mas, a Gata Negra gosta do Homem-Aranha, assim, tipo, é uma Aham. coisa quando ele é mais adulto já, né? Então. Então, complicado. passo mal. Mas, tipo assim, Né? do negócio que eu tava falando da Kamala, tipo, eu acho que eles vão ter um problema de adaptar a Kamala, porque a Kamala, ela vê o espelho dela é a Capitã Marvel. Uhum. Então, tipo, eu não sei se eles vão repetir a mesma coisa, sabe? É, Porque, tipo, pois é, né? pra quem já leu até o primeiro quadrinho, assim, só da Miss Marvel, você vê Eu que acho que ela a gosta muito Kamala. dela. Eu acho que a Kamala, ela é interessante de adaptar. Eu Mas também eu quero. acho que se forem adaptar ela e não. Eu acho que. Uma coisa, eu acho que um filme dos tipo, Young Avengers não vai funcionar no MCU. Eu Também acho. porque Jovens Vingadores tem gays, né? E o Kevin Feige não gosta de Ah, gays. não, Então tem exatamente. isso. A Só se Catarina. for o Joey Russo fazendo um cameo de 5 segundos.
Eu e meu namorado, a gente foi jantar ontem. Sim. Não, a Catarina Pois é é. podre. Mano, mas é sério, cara. Não, E tipo, assim, eu fico passado com isso, mas. Ai, gente, é que assim, ó, eu vou falar pra vocês, só um spin-off do nosso tema. Eu fiquei muito puto com o negócio do cara do Homem de Gelo. E eu não tiro esse negócio da minha sim. cabeça. nossa, Tipo assim, pra mim aquilo surreal, foi cara. algo muito sério e algo assim muito bizarro que eu realmente tudo depois disso do que ele falou lá no Tumblr, que deu a declaração dele, eu fiquei muito passado assim e eu comecei a repensar algumas coisas em relação ao MCU, sabe? Porque Uhum. não é surpresa pra ninguém. A gente sabe que assim, Não é surpresa pra ninguém é, isso. Tipo, ele só verbalizou o que dava pra ver escrachadamente ali na indústria, e na Marvel Uhum. principalmente, e na DC também. Só que na DC isso fica abaixo dos panos, assim. Porque os fãs gostam de falar que a editora tem muita representatividade, o que é até um pouco real, só que tem muitas coisas que eles também calam, assim. E eu gostei bastante que ele deu esse depoimento, porque isso abriu uma discussão muito grande, né? Pelo menos aquele dia ali que o HQ Zona noticiou isso, o pessoal começou a discutir, só que depois, né, ficou assim meio morno, assim, o pessoal parou, assim, de discutir tanto isso. Eu Mas acho sabe o que é? engraçado, às vezes, que É porque, fala. tipo, ele foi um artista um autor que trouxe isso à tona. E assim, eu vejo muito, principalmente os autores da nova geração, tem tipo a Leah Williams, tem a Katie, tipo, elas são muito vocais em relação a questões LGBTs e Uhum. raciais, mas não sinto que elas, tipo, não trazem os problemas à tona em relação às editoras, sabe? Tipo, Verdade, concordo. E elas às vezes a. meio que lidam isso como um meme, sabe? Que nem a Lea Aham, falou, tipo, ai, todos os X-Men são gays. Tipo, beleza, todos ficaram felizes com isso, mas ela não continua assim muito, sabe? Tipo, sim. age politicamente. Às vezes ela age só como se fosse uma coisa engraçada, um meme. E é foda. Uhum. sim. Como que é o nome A única. daquela escritora da Capitã Marvel, a conhecidinha? A A Kelly Kelly. Thompson. Não, eu não sei se é ela. Eu sei que tem uma. Ah, não, eu não Tem a sei. Kelly Sue DeConnick e tem Isso. a Margaret A Stowe, Margaret não sei foi como que fala. do The Life of Captain Marvel. Não, eu sei que tem É, eu acho que é a Kelly. É uma que vive jogando em direta no Twitter. Que ela rebate é todos essa os mesmo. comentários. Os caras começam a xingar, ela começa a debater. Tipo, ela passa o dia inteiro no Twitter. Tipo, Ela debatendo. tem, tipo, ela tem icon da Kate Bishop. É. Sim. Uhum. Mas assim, Que ela escreveu também uma fase, né, na Kate. mas eu acho muito, A muito. Kelly Thompson, eu gosto dela. Mas, tipo, eu já vi, por exemplo, coisa de. Tem uma capa. Foi até que os Marvetes descobriram. Era uma capa de West Coast Avengers, de tipo 2016. Foi uma edição de 2016. Que a América Que a tá, tipo, América tá branca. branca. Uhum. E é de um quadrinho dela, tá ligado? E eu É, nunca vi ela se pronunciando em relação a isso. isso É. é complicado mesmo. No dia, assim, que os Marvetes descobriram que existe essa HQ, né, que existe essa Uhum. capa, assim, foi engraçado, porque realmente a América tava branca, e daí eles pegaram outros quadrinhos que ela Uhum. tava branca, e, tipo, isso é complicado, porque tem artistas que embranquecem os personagens. Isso, e assim, é incrível como a Marvel, no geral, assim, os editores da Marvel, eles não se pronunciam. É muito raro, tipo, por exemplo, o próprio escritor ou escritora se pronunciar. Tipo, isso acontece com muitos outros personagens. E eu gosto, assim, que os fazem um barulho no Twitter, porque acho que é a única forma, tipo, de os editores verem que aquilo tá extremamente errado. Tipo, por exemplo, em Heroes in Crisis, eu não sei qual era a edição, mas que a Pamela, ela tava numa posição, ela tava, tipo, morta, ela tava totalmente ginecológica, assim, super sexualizada. Aí, tipo, Uhum. a capa era do Clayman, né, que ele sexualiza muitas mulheres, e aí o Tom King, ele falou, tipo, que, a gente vai tirar essa capa, vai colocar outra capa, então, assim, eu fiquei feliz que ele se pronunciou e ele falou que estava realmente errado, mas eu não vejo, tipo, realmente vi a Kelly falando isso, não sei se eu perdi, eu acabei perdendo, porque essa capa, ela é já um pouco antiguinha, ou Uhum. se realmente ela acabou não se Não, eu acho que pronunciando, né? ela não falou. Ela não falou nada sobre. Ah, Hum. é. Mas eu acho que é um grande problema, assim, tipo.
Já que a gente desviou um pouco, mas eu aproveito e falo que não dá nada. E, tipo, eu acho que é um grande problema isso, desse caso da Marvel, deles terem, sabe, tipo, não ter dado suporte pro escritor. Eu esqueci o nome dele, você sabe, Catarina? É o Sina Grace. Isso, Sina Grace. E, tipo, não ter dado esse suporte pra ele, porque eu acho que é muito daquilo, sabe? É uma coisa que a gente já tá acostumado a ver. Acho que principalmente tirando essa coisa de quadrinho, mas eu acho que a gente, ano passado, assim, na nossa visão, Brasil, a gente viu muito disso, as coisas de Pink Money e tal. E é basicamente o que a Marvel faz, sabe? Tipo, então assim, Uhum. eu jamais vou falar que o cara tá mentindo, porque é coisa que é Uhum. verdade e você Eu não duvido, percebe, eu não duvido. sabe? Tipo, não é uma coisa de se duvidar. E eu acho que Uhum. é importante a gente debater essas questões, porque Sim. é um tipo de situação que a gente entra naquela assim, porra, a gente pede representatividade, parece ridículo. A gente ter que pedir, sabe? E Uhum. aí, E quando os assim, estúdios entregam, a gente engole, sabe? A gente, nossa, fiz meu papel. É, É igual quando o pessoal veja. Pode falar. tem muito essa coisa assim de tipo, como a gente não está acostumado com isso, né? Nenhum tipo de representatividade, aí quando a gente recebe, a gente engole qualquer coisa. Eu Sim, vejo isso muito com várias equipes da Marvel, assim, sabe? a Que questão da fica às vezes. a Viúva Negra é uma adaptação representativa, porque ela é mulher, no meio de, tipo, outros quatro homens, Homens. cinco homens, né? sim. E Mas ela só não que tem ela quase é super desenvolvimento nem sexualizada e ela não tem isso. desenvolvimento. E aí ela Então, tem uma tipo, morte super clichêzona, assim, sabe? é. Tipo, e aí as pessoas ficam aceitando qualquer coisa. É o negócio lá da geladeira. E exato, É. exato. E tipo, daí muita gente acaba criticando. Ai, mas vocês, sabe, tipo, criticando quem critica essa falta de representatividade ou essa representatividade meio falsa, sabe? Eu acho que, tipo, não, gente, a gente tem que exigir coisas melhores cada vez mais. Porque se a gente Uhum. ficar se contentando pouco ou com uma coisa muito mal feita, os estúdios vão falar, beleza, eles estão comprando o que a gente vende, vamos continuar assim. É que nem aqueles minutos lá das mulheres no Endgame, que todo mundo achou que aquilo era o ápice da representatividade, e eu achei uma cara de pau, sabe? Porque eles só fizeram aquilo pra meio que. Gente, cala a boca, olha, a gente tem várias personagens femininas fortes, Uhum. mas assim, quase nenhuma tem desenvolvimento, quase nenhuma teve filme, e muitas delas são baseadas em clichês da ficção. Então eu fico Uhum. muito Exato. chateada com isso. Sim, é Com basicamente certeza. isso. Tipo, foi a mesma coisa que eu senti, assim. Acho que. Não é uma coisa que eu senti, mas, por exemplo, quando eu tava assistindo Ultimato, e, tipo, na batalha final, quando apareceu essa cena, tá na cara, gente. É só você ver posição de câmera, trilha, todo um drama pra ver todas elas reunidas. E o foda, tipo, o que me deixa mais triste é que tá todas as heroínas lá e não tá a Viúva Negra, sabe? Então, tipo, Nossa. Passo mal, viu? eu fiquei muito bad, assim, tipo, por Uhum. essa parte, assim, da morte da Viúva Negra, porque eu acho que ela não merecia. E depois, tipo, o engraçado é que depois de semanas que lança o filme, aí eles começam a soltar. Ai, cena original era o Gavião que iria morrer. Gente, por que não matou? Sabe? Já que a gente tá entrando nesse assunto, vamos entrar. Por Ah, que mas, não gente, mataram o Clint, que tem a pior adaptação da Marvel pois Studios? é, Tipo, gente. mano. Então, eu Mas, também tipo, acho. sobre isso, eu acho que, só, tipo, pra ficar, assim, avisado, eu acho que a gente devia uma vez fazer um podcast sobre essa questão da representatividade, sabe? Nos quadrinhos, nas Uhum, animações, nos filmes, porque é muito importante. E aí a gente chama, né, o Murilo, tipo, outra galera Sim. pra comentar, porque eu acho que é bem massa. E, enfim, é só isso mesmo. uhum. Não, mas é isso. É que a gente se empolgou muito, porque a gente fica nervoso quando É muito a gente assunto, fala. né? É É. muito Mas assunto, aí a é. gente deixa para um podcast futuro pra gente falar sobre representatividade, porque eu acho que essa coisa de representatividade, tanto dos quadrinhos e série, etc., é um assunto bem grande, que dá pra gente pegar várias referências, vários meios onde adaptaram e saiu tudo, porque eu acho que é uma coisa que Sim. cabe muito a nós. Tipo, não a gente em si, mas eu acho que a nós, pessoas LGBTs, pessoas mulheres, pessoas negras e
tudo. Tudo que engloba. Eu acho que Uhum, é um assunto muito sério. Eu acho que é uma coisa que precisa ser falada entre a com gente. certeza. Porque eu acho que é uma. Se É Porque a um as gente não pessoas geralmente falar, se a falam, gente mas não é meio cobrar, superficial. é porque é uma coisa que a gente tem ninguém. que cobrar mesmo. É. É, Porque é meio que um discurso que a gente faz, não pra querer, tipo, ai, porque a gente quer lacração, ai, porque a gente quer isso. Não, é porque a gente não se vê sim, sendo representado em grande mídia. Então, tipo, a gente querer Uhum. isso é a gente apontar, a gente querer que exija, que tenha coisas. Foi uma coisa que eu pensei muito, assim, nas últimas semanas, que é aquela questão. Vamos supor, vamos fazer um filme, de uma personagem drag queen. Sabe? Tipo, de uma personagem drag. Igual que tem aquela mutante que é drag queen. Vamos fazer um uhum. filme focado nela. Não adianta você escolher uma drag pra colocar lá e o que fica no fundo são vários caras brancos de terno, sabe? Então, tipo, acho que vem tudo por trás. Tem que ter toda Sim, uma exato, produção. né? Quem você vai empregar? Você vai empregar pessoas LGBTs pra fazer o filme? Você vai Uhum. Isso é bem empregar Uhum. importante mesmo. isso? Você vai empregar Tipo, igual. se você for ver, tem muito personagem assim de minoria política que tá ali na tela, ou mesmo nos quadrinhos, mas é escrito, sei lá, tipo, homem hétero, branco, cis, sabe? Tipo, Isso. e Ah, aí ele. o Miles. O Miles Exato, o Morales. Bendis. O Bendis. É. O fudido do Bendis. Eu Então, passo mal. Tipo, eu assim, eu não acho que, tipo, essas pessoas possam escrever, entendeu? Mas geralmente são pessoas assim, muito sem noção, não fazem nenhuma pesquisa. Tipo, se você quer Uhum. lidar com arte, assim, você tem que chegar assim numa pessoa, putz, eu quero escrever um personagem indígena, um personagem negro. Você tem que chegar numa pessoa que é e conversar com ela e falar, putz, me ajuda aqui, sabe? Porque eu quero essa representatividade. Mas assim, eu não sei como, às vezes não é minha vivência. E eu vejo que muitos escritores brancos, assim, héteros, não pesquisam, não conversam, não fazem entrevista com ninguém, sabe? Pra, tipo, sim. escrever aquele personagem. E é só você ver o Bob, o jeito que ele saiu do armário, entre aspas, ou só você ver como o Bendis ou outros personagens escrevem personagens negros, sabe? Tipo, ali nos Titãs dos anos 80, tinha o Cyborg, e assim, ele escrito de uma maneira muito assim. Sabe aquela coisa do mito da democracia racial? Tinha muito essa coisa assim em torno do personagem dele. E, sabe, parece que não fizeram nenhuma pesquisa, então eu sinto Sim. muito isso. É, Daí era uma. com o Miles, eu sinto isso também, porque, principalmente quando ele ainda era só do universo Ultimate, que foi quando o Bendis criou ele, enfim. Sim. Eles escreviam o Miles e a própria personagem era muito vocal sobre como ele não queria ser visto como, tipo, o Homem-Aranha negro. Ele queria ser visto só como Homem-Aranha. Porque, Sim. tipo, o fato dele ser negro e latino era irrelevante. Tipo, como é que você vocaliza Sim, uma nossa. personagem com essa importância? Você faz essa personagem vocalizar uma coisa assim, sabe? Sim. E durante todo a trajetória do Miles no universo Ultimate, eu sinto que era basicamente isso. Tipo, eles não abordavam esse Questões assunto. sociais, né? E de classe social, realmente. Eles não abordavam esse assunto. E só depois que veio, que ele veio pra Terra 616, né? Que teve reboot e tal, que começaram a falar um pouco mais sobre isso. E mesmo assim, pelo menos eu nunca li nenhum aprofundamento em relação ao Miles, sabe? Sim. Eu também. Realmente, esses temas, tipo, mais políticos, isso nunca trata assim nas HQs dele. Tipo, é como se isso Uhum. fosse uma coisa à parte, só que faz Sim. parte da pessoa dele, da vivência. Então, realmente. Uhum. Sim. E olha que ele, se você for ver quando o Murilo fez aquele texto lá, ele é uma das representações mais interessantes. Só que ao mesmo Sim. tempo falta isso que é muito importante. Então é Sim. bem Uhum. foda. É. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que esse tema que a gente tá falando sobre tudo isso cabe um podcast maravilhoso. Que inclusive a gente já pode pensar depois. Porque aí a gente chama Sim. a Thalita, que ela gosta de falar. O Murilo também. Então cabe a gente falar de uma coisa assim bem mais ampla em relação a isso. Mas eu acho que Uhum. é isso o nosso podcast, né? De hoje. Que eu acho que a gente falou. Uhum. A gente, Finalizamos. Espero é, que vocês gostem.
A gente falou bastante. Falamos da Ariel, falamos de Mulan, falamos do É. MCU, E é o da primeiro Wendy. podcast, né? Então é normal, É. assim, a gente ficar É. nervoso, ficar saindo do assunto. Porque a gente fala bastante e começa a puxar um assunto e outro. Mas vale a pena, É. gente. Se você chegou até aqui, se você tá ouvindo até aqui, eu tenho certeza que você gostou da gente falando as palhaçadas e falando tudo isso. Porque eu acho que é importante. E eu acho que nosso papel, tipo, o nosso intuito, como eu falei no começo, de criar podcast, é pra gente poder falar coisas que às vezes não dá pra gente se expressar tanto em texto, né? Tipo, todos Uhum. nós a gente faz texto de análise de quadrinho falando de alguma coisa mais política e mais aprofundada. Mas às vezes, pra falar assim, igual a gente tá tendo uma conversa, nós três, eu acho que é uma coisa mais interessante. E eu acho que deixa mais transparente também. Pra outras pessoas até Eu concordo. discutirem entre Eu gosto elas e muito tal. desse formato de podcast, sabe? Tipo, eu escuto muito. E às vezes quando a conversa é boa, tipo, flui, sei lá, as pessoas ouvem 1 hora de boa, assim. E eu acho que aqui a gente conseguiu, assim, condensar até. É um assunto muito. A gente falou de Mulan, de Aladdin, né? Dos quadrinhos. Então, assim, espero que todo mundo tenha gostado. E, olha, gente, só vou deixar um último aviso aqui. Assistam Patrulha do Destino. É isso. Ela panfletou todo. Cancelaram já, Catarina. Não tem volta, minha filha. Chega, gente. Ela panfletou. Para. Mas é A isso. série do ano, gente. A série do ano. Amo. Mas é isso, gente. E Julia, você tem algum recado pra dar? O Peter Parker do Tobey Maguire não é bom. Ai, gente, hoje. E, a Só Wen- esse recado. e o meu recado é que a Wanda do MCU não é artista. É a Wendy, né, amor? É o Andy. Mas, gente, não fica bravo, tá? Porque a gente falou os negócios. Você Não pode rosa, gostar. Marvete, não rosa, tá? Você pode gostar da Wanda, pode gostar de quem você quiser, não tem problema, tá? Não, do Homem-Aranha do Tobey Maguire não pode gostar, porque Pode ninguém sim, gente, quem pode aguenta. sim. A Julia vai lá Eu protestar. aguento, gente. Mas é isso, gente. Eu acho que chegou no fim nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Que esse é o nosso comeback, mas eu acho que as meninas não apareceram em outros podcasts, né? Porque os que a gente Não, gravou eu deu não. ruim. Mas isso vai dar certo. E é isso. Então, logo a gente volta com mais podcast. Vai ter muita gente que vai conversar mais aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast do nosso retorno. Isso. Que agora a gente vai E pegar obrigado, firme. obrigado aos do HQ. É isso. Não, tem que fazer um jabá rapidinho pra gente acabar. Gente, segue a gente no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, que é HQzona normal. Segue a gente no Twitter também, que a gente posta sempre coisas lá. Vocês podem ler outros textos das meninas também, que elas sempre estão lá postando texto. Deixa eu ver o que mais. Provavelmente vai pro YouTube esse podcast, então vocês sigam a gente no YouTube e curta lá, comenta, compartilha. Manda pros amigos. Manda pros amigos tudo. Exato, gente. E ó, gente, um problema aqui, não confie nos portais, tá? Em todos os portais, porque tem muita fake news. Confie no HQzona, que é um portal realmente legítimo. É isso. Exatamente. Exatamente. Então é isso, gente. Um beijo, um Um abração beijo. no coração. E se cuidem. Pode dar tchau, Valeu. gente. Tchau, gente. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijão.